Olá pessoal, eu sou o Léo, aqui nesse canal a gente conversa sobre literatura e hoje chegou o momento do ano que eu mais gosto, que é dividir com vocês a minha lista de melhores leituras do ano. Para essa lista eu separei 6 livros que eu gostei muito de ter lido em 2024 e claro que eu também quero saber quais foram os melhores livros que vocês leram nesse ano, então não deixem de dividir a lista de vocês comigo aqui nos comentários. E nós começamos esta listinha por Violeta, da Isabel Allende, que nos traz a história de uma centenária chilena chamada Violeta del Valle, e que é testemunha dos grandes acontecimentos que abalaram o século XX e também o início do século XXI. A Violeta nasceu em 1920, durante a pandemia da gripe espanhola, e presencia então grandes acontecimentos. A família dela sente os impactos do crash da Bolsa de Valores de Nova York, que afetou profundamente a economia do Chile, onde ela nasceu. Ela presencia também, de forma distante, a Segunda Guerra Mundial, através das notícias que chegavam da Europa. Vive o horror das ditaduras que se instalaram nos países latino-americanos, vibra com a redemocratização e vivencia também a pandemia da Covid-19 recentemente. Então ela vive muitas coisas importantes nesses mais de 100 anos de vida. E como essa é uma história que cobre muitos anos, ela cobre mais de 100 anos, acaba sendo também uma história sobre o envelhecimento e o amadurecimento, que nos mostra que nós somos sempre uma metamorfose, nós nunca estamos prontos. A gente está sempre sendo moldado pela vida e pelo que vai acontecendo com a gente, sempre sendo moldados pelos nossos sentimentos, pelas pessoas que a gente conhece, pelas pessoas que a gente perde, em um processo de alegrias e de tristezas que nunca é fácil, mas que faz parte da vida e desse ciclo que está sempre nos modificando. E toda essa trajetória de mais de 100 anos de vida da protagonista é muito emocionante. Eu me apaixonei pela sensibilidade da Isabel Allende nesse livro e também chamou muito a minha atenção que, por mais que essa história seja longa, cubra um longo período de tempo, ela tem um ritmo muito ágil e os fatos se encadeiam muito bem. Então tem algo lá do passado da Violeta que vai se conectar muito bem com algum fato da vida mais recente dela. E esse livro, então, ele não tem nenhuma ponta solta, tudo se encadeia muito bem, tem um ritmo muito ágil, e a escrita da Isabel Allende é maravilhosa, uma história muito emocionante, daquelas que quando a gente termina o livro, a história permanece com a gente por bastante tempo. E outro livro muito emocionante dessa nossa lista é Os Pescadores, do Shigodzi Obioma, um livro de chorar, sem exagero nenhum, um livro que me tocou profundamente como nenhum outro até hoje. Essa é uma história narrada a partir da perspectiva de um menino de 9 anos e que nos mostra como as fronteiras entre o amor e o ódio são muito sutis e como o amor pode facilmente se converter em ódio quando algumas causas entram em jogo e acabam arruinando as relações entre as pessoas, infelizmente. Então essa é uma história muito tocante de amor que vira ódio, de emoções não compreendidas e que nos toca muito profundamente. Em Os Pescadores nós acompanhamos 4 irmãos entre 9 e 15 anos que saem para pescar no perigoso rio Omiala, que banhava a cidade de Akuri, onde eles viviam. E a partir desse ato tão inocente, tão simples, que é sair para pescar, as vidas dessas crianças vão mudar de ponta cabeça de uma maneira que eles nunca poderiam imaginar que aconteceria. E esse rio, o Omiala, era bastante temido pela população de Akuri, pela geografia traiçoeira que esse rio tinha, mas também pela mística que envolvia o lugar, que estava associado a perigos, a bandidos, tanto que quem frequentava o rio não era considerado uma boa pessoa, era considerado que essa pessoa estava envolvido aí em alguma coisa ilícita, mas esses 4 garotos não viam essas questões por serem muito novos, muito ingênuos,
eles não conseguiam perceber os perigos que rondavam aquele rio e acham que não tinha problema nenhum de sair para ir até o rio para pescar, para se divertir, e nem imaginavam tudo de ruim, tudo de traiçoeiro que aconteceria a partir dessa coisa tão simples que é simplesmente ir pescar. E a parte inicial do livro, que mostra esses 4 irmãos saindo para pescar, é muito bonita, mostra toda essa ingenuidade da infância, em que tudo é bonito, tudo são aventuras e os perigos não existem, mas infelizmente eles existem e vão então alterar a vida desses garotos. Os pescadores têm uma narrativa muitíssimo bem construída, cheia de reviravoltas que a gente não poderia imaginar de maneira nenhuma, reviravoltas muito surpreendentes e nada óbvias. E essa também é uma história que, ao mesmo tempo que ela é muito doce, muito bonita, ela também é muitíssimo dolorosa e é capaz de arrancar lágrimas de qualquer pessoa que lê. E na sequência nós temos Carol, da Patricia Highsmith. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 1952 e se passa na Nova York dos anos 50. Nessa história nós acompanhamos o amor entre a Carol Aird e a Therese Bellivet, duas mulheres vindas de contextos sociais completamente diferentes, têm vidas completamente opostas, mas mesmo assim nasce um amor muito bonito entre elas, mas apesar de muito bonito, muito intenso, é um amor também cheio de empecilhos que elas precisam tentar vencer se elas quiserem continuar juntas. E quando esse livro foi publicado pela primeira vez, em 1952, a autora optou por usar um pseudônimo, ela o assinou como Claire Morgan. Isso porque, na época, esse livro foi recusado pela grande maioria das editoras por tratar de um tema polêmico para a época, que é o amor entre mulheres. Mas apesar de todos os preconceitos e dificuldades para fazer esse livro ser publicado, ele foi um enorme sucesso, muitas pessoas se identificaram com a história e algum tempo depois a autora pôde assinar esse livro com o nome real. Carol também foi maravilhosamente bem adaptado para o cinema em 2015, com Cate Blanchett no papel de Carol e com Rooney Mara como Therese. E esse é um filme lindíssimo que consegue captar muito bem a personalidade de cada personagem e também a essência do livro. Um dos pontos centrais dessa história, seja no livro ou na adaptação para o cinema, é a questão da coragem para amar. Carol e Therese têm um amor muito intenso, mas sofrem muitos preconceitos, têm muitos empecilhos pelo caminho, mas mesmo assim decidem fazer com que o amor entre elas dê certo, decidem enfrentar todos os desafios que aparecem. Então, além de ser uma história de amor muito bonita, também é uma história sobre a superação de preconceitos. E o próximo livro da nossa listinha é Raça de Bronze, do Alcides Arguedas, um dos grandes livros da literatura boliviana e também um dos grandes livros da literatura latino-americana como um todo. Mas apesar desses superlativos, esse é um livro praticamente desconhecido na América Latina e aqui no Brasil ele permaneceu inédito por pouco mais de 100 anos e ganhou a primeira edição justamente agora no ano de 2024. Nesse livro, o Alcides Arguedas vai nos mostrar como era a vida dos indígenas aimarás bolivianos da segunda metade do século XIX e vai principalmente denunciar a condição de escravizados na qual esses indígenas viviam depois de terem sido expulsos das próprias terras, em um processo que começou há bastante tempo antes do século XIX, com a colonização espanhola. Na primeira parte desse livro, nós acompanhamos um grupo de indígenas aimarás que vai fazer uma viagem de compra e de venda para o patrão. Uma viagem perigosíssima, em que geralmente alguém acabava morto, doente ou ferido. E justamente por ser tão perigosa, essa viagem também era usada como uma punição aplicada pelo patrão, que sempre mandava para essa viagem justamente os aimarás com quem ele tinha alguma desavença. Então essa não era só uma viagem inocente com finalidades comerciais, mas era principalmente uma viagem punitiva.
E já na segunda parte do livro, nós acompanhamos a vida desses viajantes que são os protagonistas depois dessa viagem. Viagem essa que altera as vidas deles para sempre e também as vidas das pessoas próximas a eles e nos mostra toda a crueldade do patrão, que era alguém que via prazer na crueldade. Então esse é um livro que nos revira o estômago conforme a gente vai descobrindo as crueldades contra os Aimarás e nos revira o estômago também quando nós lembramos das crueldades que foram praticadas contra todos os povos indígenas, crueldades essas que aconteceram também no nosso país e que infelizmente continuam acontecendo até os dias de hoje. E um dos objetivos principais do Alcides Arguedas com esse livro era conscientizar sobre os direitos indígenas através da literatura, e as preocupações sociais do Alcides Arguedas ficam bastante evidentes nesse livro. Ele que era um grande defensor da causa indígena e que escreveu esse livro tão importante que infelizmente permaneceu inédito no Brasil por mais de 100 anos e que agora finalmente ganha a sua primeira edição por aqui. E da Bolívia nós vamos para a Turquia com Noites de Peste, do Orhan Pamuk, que eu recebi da Companhia das Letras. Esse livro aqui foi escrito bem recentemente, durante a pandemia da Covid-19, e narra um episódio de peste em uma ilha do Mediterrâneo no início do século XX e estabelece vários paralelos entre essa epidemia de peste do início do século XX e a pandemia da Covid-19 bem recentemente. Noites de Peste se passa em 1901, em uma ilha do Império Otomano, que cairia alguns anos depois, em 1922. Então, no momento em que essa história se passa, o Império já dava sinais de enfraquecimento. E essa ilha se chamava Minguéria, era uma ilha paradisíaca que ficava no Mediterrâneo, mas não adianta procurar ela no mapa, como eu procurei, porque essa ilha não existe, ela é uma ilha fictícia criada pelo Orhan Pamuk e onde boa parte dessa história se passa. Mas apesar de fictícia, o Orhan Pamuk cria toda uma história para essa ilha e nos dá com riqueza de detalhes o contexto histórico, religioso e político desse lugar. Em alguns momentos a gente até duvida que essa ilha não exista, de tão bem colocados que são esses detalhes sobre ela que o Orhan Pamuk nos dá. E nessa história nós acompanhamos as tentativas de conter um surto de peste nessa ilha da Minguéria, só que essas tentativas encontram muitos entraves religiosos, políticos e econômicos, fazendo com que a contenção dessa doença seja praticamente impossível, levando a ilha da Minguéria, que era paradisíaca, ao caos total e estabelecendo muitos paralelos com o que nós vimos durante a pandemia da Covid-19. E de um livro bem recente, nós passamos para um livro bem antigo, o mais antigo dessa lista, a Poesia Completa de Yu Chuanji, escrito no século IX, na China da dinastia Tang, e essa edição aqui eu ganhei da editora Unesp. E Yu Chuanji foi uma das raras vozes femininas da poesia chinesa até aquele momento, o século IX, e trouxe várias inovações. A principal delas foi tratar os assuntos abordados nos poemas de uma perspectiva feminina, algo praticamente inédito até aquele momento na China. A obra poética da Yu Chuanji também foi inovadora, porque foi a primeira que se tem notícia na poesia chinesa a falar abertamente sobre amor e sensualidade de uma perspectiva feminina, porque quando esse assunto era abordado, ele era abordado a partir de uma perspectiva masculina e de uma maneira bem mais metafórica e menos evidente. E Yu Chuanji escondeu menos o amor e a sensualidade na obra dela, o que era uma novidade para a época e também uma certa ousadia naquele período, algo praticamente inédito na poesia chinesa até aquele momento. E a influência do taoísmo também é bastante presente na obra dela, porque além de poetisa, Yu Chuanji também foi monja taoísta, e a filosofia taoísta é inserida na obra dela em pares de opostos, fazendo referência ao conceito do yin e yang,
que aparece nos poemas principalmente quando ela descreve as ambivalências do amor, que traz alegria quando nós estamos perto de quem amamos e traz tristeza quando estamos distantes, fazendo desse um livro lindíssimo. Essa então foi a minha listinha de melhores leituras de 2024, uma pilhazinha que eu gostei muito de ler. E claro que também quero saber o que vocês andaram lendo de bom em 2024, para a gente trocar figurinhas nesse sentido. E gostaria de aproveitar esse momento para agradecer a companhia de todos vocês durante esse ano, desejar ótimas leituras para vocês no ano que vem e também, claro que quero agradecer às editoras parceiras do canal desse ano, que me mandaram livros maravilhosos, fiquei muito feliz com tudo o que recebi, mas não consegui ler tudo, porque eu ganhei muita coisa mesmo, muito material, seria humanamente impossível ler tudo que eu recebi, então a gente ainda vai descobrir esses livros no próximo ano, mas gostaria aí de novamente agradecer às editoras e a todos vocês que me fazem tão feliz aqui gravando vídeos sobre uma das coisas que eu mais gosto, que são os livros. Por hoje então é isso, um ótimo finalzinho de ano para todos vocês e a gente se vê de novo em 2025 com muita leitura boa. Um abraço e até lá!